Olá, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel, um exemplo para nós. Estamos hoje diante do nosso 14º vídeo, ainda no capítulo 9. Hoje nós vamos discorrer dos versículos 20 ao 27. É uma passagem assim muito enigmática, mas uma passagem de grande consolo para o povo judeu. E por que não dizer também para nós os cristãos? Muito bem, mas o livro de Daniel, ele basicamente é voltado para o povo judeu. Vocês perceberam perfeitamente, no próprio contexto dos relatos históricos do livro de Daniel, que você está lendo, com certeza, né? Eles estavam ali no cativeiro. Né? Estavam no cativeiro. Então veja bem, Deus, quando castiga o seu povo, sempre ele dá o quê? O livramento depois. Que todo castigo é por algum motivo, é para corrigir o seu povo. Então, devido à idolatria daquele povo, digamos assim, a dureza do seu coração em relação a Deus, né? Deus os levou para lá. As duras penas, nós já vimos se passar dos 70 anos. Então, Daniel, conforme ele mesmo diz no início do capítulo, quando ele teve contato com esses livros e chegou à conclusão, nossa, os 70 anos se passou, Ciro agora já está no poder, então se realizou a profecia. Então, ele foi orar, né, clamando ao Senhor, exatamente por essa situação. O povo estavam lá, os 70 anos haviam passado, e agora o que seria? Né, Deus iria realmente, né, honrar aquilo que havia falado. Deus sempre o fez, né? Mas Daniel era um homem que cria. Daniel orava 3 vezes ao dia, né, ao seu Deus. Assim como nós, hoje, pelo menos o cristão deveria orar também. Mal oramos uma vez, e olha que aquela oração assim de 30 segundos, né? Do tipo, a tua graça nos basta e pronto. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Daniel era esse homem de oração. E Daniel, suplicando ao Senhor, né, porque ele estava com a informação em mãos, né, os 70 sim, mas o que seria? Então ele veio para a presença de Deus e orando, né, desde lá o capítulo 8, entra o capítulo 9, e ele continua orando, e chegou agora no versículo 20, ele vai nos informar exatamente essa continuidade. E falava eu ainda e orava, claro, estava orando em voz audível, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus, ou seja, Jerusalém, o templo, né, que ficava no Monte Sião. Né? Muito bem. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu, né, tinha observado da visão ao princípio, ou seja, no capítulo 8, versículo 16, né, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Né? Ou seja, que apesar que naquele período ali do cativeiro, não se ofereceu, o povo judeu não ofereceu holocaustos a Jeová, né? Porque primeiro não havia tempo para oferecer. Né? Se tiver que se oferecer algum holocausto, tinha que oferecer para os deuses pagãos, que o judeu jamais iria fazer. Né? Então foi esse tempo que não houve, digamos assim, a adoração através do sacrifício. Mas a adoração continuava através do louvor, através da oração, né? ao Deus Jeová, e assim Daniel era um desses. Tanto que há a informação que 3 vezes ao dia ele orava. Né? E nesse dia, na oração, no horário da tarde, como se estivesse ali oferecendo aquele sacrifício lá em Jerusalém, ele ia para a presença de Deus orar e falar com Deus. Muito bem. No versículo 22 vai dizer que o anjo veio voando. Aliás, no versículo 3 diz que ele veio voando. Olha, se nós entendermos que, olha, quando nós olhamos assim nos relatos que apareceram anjos no Antigo Testamento, eles apareceram como uma pessoa normal. Né? Agora imagine uma pessoa normal assim, tipo esse super-homem, flutuando, voando, só se tivesse asa para tal coisa acontecer. Né? Então por isso que essa vinha voando. Na verdade, ele veio, né? Podemos dizer assim, um teletransporte. Sabe quando você começa a ver nesses filmes aí futuristas. Então o anjo veio, né? De repente chegou diante dele e começou a conversar com ele, exatamente para elucidar ele, abrir os seus olhos, iluminá-lo a respeito do que ele estava vendo sem poder compreender, né, em visões. E Deus veio exatamente, Deus mandou o seu anjo exatamente para revelar a Daniel o que iria acontecer com o seu povo. Né? Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio da sua súplica, versículo 23, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Pois muito bem. Pois agora eu vou dar uma geral, né, para você a respeito do que você havia visto. Muito bem. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, exclusivo para Israel e Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna,
para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Quer dizer, completo, restauração completa de Israel. Evidentemente que essas passagens aqui, ele vai no versículo seguinte, né, vai, digamos assim, esmiuçar mais um pouquinho ainda. Né? Agora vamos lá, versículo 25. Sabe e entende. Então, vamos lá. Presta atenção no que eu vou dizer, Daniel. O anjo, em outras palavras, né? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, essa ordem aqui não é de Ciro, de 538. Entendeu? Não é de Ciro. A ordem de Ciro foi para que quem quisesse voltar, voltasse para adorar o seu Deus na sua cidade de origem. Certo? Aqui é para restaurar, reedificar a cidade. Não é nem para construir o templo, não. Restaurar. Pois essa ordem foi dada pelo rei, né, que nós vamos ver em Neemias, capítulo 2, versículo 1, né, por Artaxerxes, isso no 20º ano do seu reinado, ou seja, ele assumiu no ano 485, menos 20, 460, ele assumiu no ano 465, né, no 20º ano do seu reinado, ou seja, então vamos tirar mais 20 anos, isso aconteceu no ano 445, quando Neemias foi autorizado, está lá no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1 e 2, foi autorizado a vir a Jerusalém, ou ir a Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade. Então, a cronologia da visão começa a contar aqui. O texto é muito claro. Desde a ordem para edificar, né, a cidade, correto? Então, está aqui. Isso aconteceu no ano 445 a.C. Muito bem. Até ao ungido, ou seja, a consagração de um sacerdote, um diz que foi Zacarias, né? Isso foram o quê? Transcorreriam 7 semanas. Então, 7 vezes 7, 49. Então, 49 anos. A partir desses menos 49, 445, você pode fazer nas contas. Menos 445, menos 49. Aí transcorreriam mais 62 semanas. Então, as praças, circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, se você pega 62 semanas com mais 7, dão exatamente 69 semanas. Então, essas 69 semanas, ele vai dizer aqui, ó, versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. Quem foi ungido que foi morto? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, quando você pode pegar matemática, lá está todo, digamos assim, toda essa matemática está lá no livro Apocalipse Revelado. Né? Só você ir lá, você vai ter a concretização, como a palavra de Deus se cumpriu fielmente. Né? Então, veja bem, as 69 semanas termina com Cristo lá, quando ele é morto, né, e ressurreto. Porque vai ter um texto aqui interessante. Será morto, ungido, e já não estará. Ele ressuscitou. O corpo de Cristo não está entre nós. Todos os seres que morreram até o dia de hoje, né, estão entre nós, mas Cristo não. Talvez você disse, não, pastor, mas Enoque disse que foi arrebatado, Elias, sim. Mas o próprio Jesus disse que ninguém veio dos céus, se ninguém voltou aos céus, senão o único que veio dos céus, né, quer dizer, o único que é o Filho do Homem, né, e voltará. Então, Jesus não encontrou nem o Elias, nem o Enoque lá no céu. Então, não tem. Certo? Não tem. Então, veja bem, eles foram enterrados em algum lugar aí, né, porque nenhum, depois de Adão, porque todos somos pecadores, estaremos lá na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja, que será um ato só. Ok? Muito bem. Então Jesus disse que do céu ninguém, a não ser o Filho do Homem. Então, pronto, então não existe. Já de Elias está no céu com Enoque também. Certo? Estão por aí. Como Moisés está enterrado no lugar aí, né, escondido que ninguém pôs. Senão o povo está idolatrando Moisés. Então veja bem, como estaria idolatrando também Elias, como também estaria idolatrando também o Enoque. Eram grandes homens que andaram com Deus, isso temos a menor dúvida disso, mas devido ao ser humano que é triste, estariam criando imagens para estar adorando Enoque, Elias, Moisés, certo? Vamos lá. Então veja bem, então, em Cristo Jesus concluiu-se que as 69 semanas será morto ungido e já não estará, ou seja, Jesus não está entre nós, correto? Todos os demais seres humanos estão. Muito bem. Vamos lá. Ele continua nos dando informações. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Muito bem.
Qual foi o povo que destruiu Jerusalém no ano 70 da nossa era? Porque diz que o Cristo será tirado, já não haverá. Aí depois haverá a destruição da cidade. Exatamente o general Tito, né, que depois se tornou imperador, né, do Império Romano. Por que diz assim, como se fosse um dilúvio? O dilúvio veio e arrasou a terra, até então conhecida. Chegou às águas, matou todo mundo. Assim foi, digamos assim, a conquista de Jerusalém. Foi um arraso, foi uma tragédia. Foi uma eliminação de um povo, né, um aniquilamento. Né, pouquíssimos conseguiram escapar. Né, algo assim. E lá, quando ele chegou, ainda mais ofereceu, antes de destruir o templo, um holocausto ao seu deus Júpiter no local sagrado do templo. Então veja bem. E até o fim haverá guerra. Até hoje temos essas confusões. E o povo judeu nunca mais teve paz. Tanto é que foram expulsos, só voltaram ao seu país, agora em 1948. Né? E desolações são determinadas sobre esse povo. Tudo isso é sobre Jerusalém. Certo? Jerusalém. Porque quando Cristo, que esteve entre nós, trouxe uma nova mensagem, né, o povo não deram crédito, os judeus não deram crédito. Era para ter sido evitado isso aqui. Né? Mas Deus já de antemão, sabedor que eles não iriam dar crédito, né, já providenciou o quê? Tudo isso, até a igreja. Né? Já que vocês não vão dar crédito, eu vou, né, providenciar um grupo de pessoas, né, que alguns sairão do meio de vocês, mas a grande maioria serão de outras pessoas que jamais nem sequer ouviram falar o meu nome, mas passaram a crer. Né? Foi exatamente o mundo gentil que criou o Evangelho pela mensagem dos apóstolos e dos que vieram após eles, lá no princípio, no início da nossa era cristã. Então veja bem, então, até hoje o povo judeu não tem paz. Né? Estão lá em Israel, mas não tem paz. Né? Eles lá não podem dormir tranquilo, não podem dormir. Então, haja visto que eles gastam bilhões e bilhões com questões armamentistas, com questões de segurança. Muito bem. O versículo 27, agora é o ápice, podemos dizer assim, do livro de Daniel. Porque vai dizer assim, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Jesus, durante seu ministério, muitos creem, ele diz que eu sou a nova aliança. Não é? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Jesus foi crucificado, o templo, o véu que separava o santo dos santos foi rasgado de alto a baixo. Né? Então, acabou. Ali estava se dando início a uma nova história. Ele disse, eu sou uma nova, estou fazendo uma nova aliança no meu sangue. E aí deu surgimento o quê? A igreja. Então a igreja é uma história separada. E aí o povo de Israel, logo em seguida seriam dispersos, ficaram sem pátria. Né? Podemos dizer assim, quase como sem história. Se acontecer. Porque a história agora vinha o quê? Com a igreja. Não a igreja nominal, a igreja templo, mas aqueles homens e mulheres que se sacrificaram em prol desse evangelho genuíno. Né? E muitos creram nisso. Não a igreja estatal, como logo em seguida ela se tornaria, foi uma tragédia para o próprio evangelho. Né? Mas muito bem. Mas essa igreja, ela caminhou entre os séculos, à margem da igreja estatal. Né? Que aí é outra história. Né? Nós vamos comentar depois o que houve com a igreja no transcorrer dos séculos, desde, né, a morte dos apóstolos. Então vamos lá. Então veja bem, podemos também entender, muitos também entendem, né, que porque nós estamos na última semana, a última semana está em aberto. Né? Jesus, quando adentra em Jerusalém, ali, naquele dia que nós chamamos de Domingo de Ramos, ali fechou as 69 semanas. A última ficou em aberta. Está em aberto até hoje. Né? O início dela. Por quê? Porque o início dela se dará com a vinda de Cristo à Terra novamente. Né? Ou seja, com o arrebatamento da igreja. Porque até agora, o próprio Paulo, os irmãos lá de trás, os primeiros cristãos, envolvidos nessa questão também, disse, olha, já está na hora de nós partirmos, está na hora de Jesus vir buscar a sua igreja. Aí Paulo questionando, havia muitas dúvidas, né, a respeito, quem partiria primeiro, se eram os que estavam vivos, ou quem já estava morto, e o que estava faltando, né, e tal. Aí Paulo diz, olha, o homem da iniquidade, ele não virá enquanto não sair aqui da terra aquele que o detém. Ou seja, é o Espírito Santo. Né?
Escreve isso aos Tessalonicenses. Então, quando o Espírito Santo for tirado da terra, né, porque exatamente quando a igreja for tirada da terra, que os dois irão juntos, porque a missão do Espírito Santo terminou aqui na terra, né, que ele está aqui na terra o quê? Para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e também nos consolar na nossa caminhada de fé. Ele estará indo com a igreja também, que a missão dele foi concluída, como também da igreja. Então Jesus vem, arrebata a sua igreja, aqueles que estarão vivos, aqueles que foram dignos, porque nem todos irão, evidentemente, serão arrebatados, transformados, glorificados. Aqueles que haviam morrido em Cristo Jesus ressuscitarão também, todos eles. Os que morreram em Cristo Jesus, preste bem atenção, porque aqueles do Antigo Testamento não vão ser ressuscitados não, porque eles não são igreja. Eles vão ser ainda lá na frente. Certo? Só quem será arrebatado, viu, meu querido, você que está assistindo esse vídeo agora, quem serão arrebatados e ressuscitados, arrebatados não tem a menor dúvida, é aquele que estará vivo, naquele momento de Jesus voltar. E não é aquele que diz Senhor, Senhor também não, porque diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, estará salvo. Mas é aquele que faz a vontade dele, é aquele que procura viver segundo o padrão dele. A altura e ou seja, a altura e a largura de Cristo Jesus, ou seja, a plenitude de Cristo Jesus. É isso que será arrebatado, transformado e partirá glorificado para a eternidade. E os ressuscitados foram aqueles desde o diácono Estevão, que foi apedrejado pelos judeus lá em Jerusalém. Até esse momento. Os que morreram antes, sob a autoridade da lei, não ressuscitarão. Só depois. Por quê? Porque com o arrebatamento da igreja, o capítulo 27 aqui, dará-se início. Agora, a vinda do iníquo. Não a vinda, porque ele já estará. Mas aí ele vai se manifestar. Agora sim. Aos olhos de todos. Do iníquo. Do anticristo. Do antítipo. Do antigo Epifânio que foi para os judeus da era Macabeu. Segundo séculos de Cristo. Queridos irmãos. Também ele fará uma aliança com Israel. O anticristo. É interessante isso. Porque ele virá como o quê? O falso Messias. Entendeu? E assim como Cristo foi morto e ressuscitado. Ali. No contexto do Império Romano. Então o anticristo ele virá, ele surgirá do meio das nações que hoje envolvem o mesmo perímetro territorial do antigo Império Romano, ou seja, da Europa. Uns dizem que ele será um descendente de um judeu, mas ele será de sua nacionalidade europeia. Não tem para onde correr, não. Dali. Dali que ele vai surgir. Então ele vai fazer uma aliança com o povo judeu, e no meio da aliança, aliás, no meio da semana, ou seja, 3 anos, bem que nós chamamos de 3 anos e pouco, de grande prosperidade mundial para o povo de Israel, Jerusalém reconstruída, o templo reconstruído, porque ele vai querer a adoração, tudo é uma questão de adoração, uma questão o quê? Porque ele virá, como nós temos lá em Apocalipse, mas isso fica para o livro de Apocalipse, acesse lá que você vai compreender isso, a adoração, assim como Lúcifer quis a adoração celestial, o anticristo será a adoração da terra. Ele vai chegar a dizer isso para os judeus: olha, o que aquele Messias não deu, eu estou dando para vocês. Todas as terras de vocês. Nenhuma nação virá mais dar um tiro contra vocês. Vocês, agora tem tudo aquilo que vocês sempre desejaram. Então eu é que estou dando para vocês. Eu é que sou o Messias. Eu é que sou aquele que vocês esperam até hoje. Entendeu? Ele vai fazer essa... Só que ele vai ser desmascarado. Então até aí o mundo vai estar no bem bom. Aqueles falsos cristãos que ficaram, vai estar todo mundo numa beleza, numa boa, todo mundo prosperando, todo mundo, esse é que é o cara, porque haverá no primeiro momento prosperidade material, todas as nações crescendo assustadoramente, altos índices de, digamos assim, de aumentos de PIBs, muito emprego, muita fartura, segurança, entendeu? Tudo isso haverá para enganar. Não é isso que a sociedade sempre quis? Não é isso que ela quer? A promessa terão. Só que ele vai ser desmascarado.
Foram passar, isso tudo depois do arrebatamento. O versículo 27 nos deixa essa informação. E aí surgirá o falso profeta, você precisa ler Apocalipse 13, para dar autenticidade espiritual àquela pessoa. Esse aí é que é o cara, esse é que tem que ser adorado como Deus. Aí a ficha vai cair diante dos judeus, né? Porque o resto do mundo já está com ele, né? Mas para o judeu não. Para o judeu não. Então, um pouco, muitos, claro, aderirão a falsa mensagem do anticristo, né? Ficarão do lado dele. Mas haverá uma minoria, né, aqueles fiéis à lei, que ficarão ao lado da lei de Jeová, nem que tenham que morrer. E aí a fúria dele, né, virá contra os judeus. Por que não virão mais contra os cristãos? Porque os cristãos não existirão. Né? Você vê nesses filmes aí, tudo que eles fazem, tal, o cristão sendo perseguido, aquilo e tudo mais, mas a fúria dele não é contra os cristãos, é contra Jeová. Aliás, e contra principalmente quem? O povo judeu, que serão os únicos fiéis à lei naquele momento, a Jeová. Né? Porque se o cristão, que no momento do arrebatamento ficou, é porque o seu coração estava totalmente carnalizado já e mundanizado com os valores desse mundo. Entendeu? Então nós vemos aqueles filmes que passam aí sobre o Apocalipse, tal, perseguido cristão, serão pouquíssimos. Né? Porque, evidentemente, que naquele momento, quando aconteceu o arrebatamento, né, que muitos estarão dentro dos templos do dia seguinte, desesperados, pastores, apóstolos, bispos, essa turma toda aqui, os quase Cristo, os Cristo Júnior dentro das igrejas, entendeu? Que querem ser Deus, entendeu? Lá todo mundo junto lá. O que aconteceu, aquilo que nós sabíamos que iria acontecer, mas preferimos seguir o nosso caminho. E agora, bem? E agora o negócio, agora como diz no linguajar moderno, o bicho vai pegar. Né? Por quê? Porque também quando chegar o momento do anticristo, a fúria dele contra os judeus, é claro que por extensão virá também contra todo o sistema religioso que não comungue com o seu pensamento. E aí virá aquela famosa marca do 666. Mas isso só depois dele ser desmascarado. Depois da terceira semana e meia. Entendeu? E ali, claro, muitos judeus não vão aceitar aquilo. Alguns cristãos que ficarem preferirão morrer a aceitar aquela marca, porque o texto é muito claro. Quem a receber, não há mais a menor esperança para ele. E alguns morrerão. Né? Mas vão pagar um preço muito alto. Então não vale a pena você esperar esse momento. Viva uma vida bacana, enquanto Deus está lhe dando toda a oportunidade de você viver. Então o versículo 27, ele é tremendo porque ele é escatológico. Ele, além do primeiro momento, exortar e trazer um ânimo para o povo, que Deus está no controle da história, né? Ele também joga lá para o final da história do seu povo. Né? Não da igreja, mas do povo dele, da primeira aliança. Porque a segunda aliança, a nova aliança em Cristo Jesus, o próprio Cristo vai cuidar disso. Virá buscar-nos para nos tirar desse momento de extrema aflição, aquilo que chamam de a grande tribulação. Porque essa tribulação será como o quê? Como juízo de Deus, primeiro sobre os próprios judeus, que não deram crédito no transcorrer dos milênios, a própria aliança, e ao mundo que ficará do lado do anticristo. Entendeu? Você vê em Apocalipse só coisas trágicas acontecendo, mas ninguém estava nem aí para Deus, para se arrepender de alguma coisa, nada. Preferiram as mentiras do anticristo. Então diz que, e até o fim, quando vir, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Né? Claro, primeiro momento, fala-se sobre o Tito, segundo momento. Primeiro momento, joga lá para o Antíoco Epifânio, depois vem para o Tito, que destrói Jerusalém, e por último chega no ápice de toda essa história. Né? Quando chegar no templo e quererem colocar a imagem do anticristo lá para ser adorado no templo, como se fosse Deus, aí é um balde de água fria, entendeu? Digamos assim, na cara dos judeus que lá se encontram. Um balde de água fria, porque os judeus, fiel à lei, jamais adoram alguma coisa que não seja o próprio Deus Jeová, né? Alguma divindade. Então, como você vai querer ser adorado como Deus? Aí pronto, esse aqui é que é o cara. Esse aqui é o falso. E aí pronto, começa toda aquela loucura que nós vemos lá em Apocalipse contra o povo judeu. Entendeu? Muito bem. Que está determinada
se derrame sobre ele. Ou seja, até o final do anticristo, mais 3 semanas e meia, e aí chega-se lá em Apocalipse capítulo 19, aonde Jesus vem e aprisiona o anticristo e o falso profeta e os lançam nas trevas exteriores, vivos, que é interessante. São as outras pessoas que nós ouvimos falar, seres humanos serem lançados no inferno vivos. Né? Vivos por Cristo Jesus. Porque o Lúcifer irá para lá também, depois do milênio, mas ele é um ser espiritual. Né? É um anjo, juntamente com seus anjos. Quando ele for lançado, lá já estarão quem? O falso profeta e o anticristo. Isso, querido, você que terá o privilégio de ouvir, de assistir esse vídeo, comece a pensar sobre a sua vida. Até hoje, tudo que Deus traçou, pré-determinou para os homens, não se tirou uma vírgula sequer. Nada mudou do plano original de Deus. O plano é o mesmo. Ou você se encaixa ou você está fora. Não queira achar que Deus vai mudar por causa de você, ou por causa de algum grupo religioso. Deus não vai mudar nada. Ou nós nos enquadramos, o termo correto é esse, é enquadrar mesmo, ou nós nos enquadramos no projeto de Deus, no padrão de Deus, ou lamentavelmente vamos ficar. Os judeus estavam lá em Babilônia porque não quiseram se enquadrar no projeto de Deus. Foram rebeldes. Ok? É isso aí. Deus te abençoe na compreensão de sua palavra e até o nosso próximo vídeo.